Eu vou começar aqui a resolução, tá? E a explicação do nosso método de Kildo, certo? Que é nada mais, nada menos do que a análise das proteínas, né? Então, para esse vídeo não ficar muito extenso, vou iniciar com vocês, tá? Primeiramente, a gente precisa entender que o método de Kildo, ele é basicamente 3 etapas, certo? Ele é composto de 3 etapas: digestão, destilação e titulação. A digestão ela vai acontecer quando ocorre a adição do ácido sulfúrico e a gente tem o carbono, hidrogênio e nitrogênio se transformando em sulfato de amônio. É exatamente por isso que a gente faz a adição do ácido sulfúrico. Após essa reação, a gente vai para a destilação, a gente adiciona o hidróxido de sódio e aquece para acontecer a liberação da amônia. Após isso, a gente tem a terceira etapa e a gente tem a titulação, certo? A titulação, a gente vai pegar o ácido bórico para ser formado o borato de amônio, tá bom? Essa titulação a gente vai fazer com HCl. O HCl ele é um ponto muito importante nas análises e nas questões da metodologia de Kildo, certo? Então, eu preciso realmente que vocês entendam o quão importante é a gente ter o valor e saber informações sobre essa titulação do HCl. Primeiramente, informações importantes sobre o HCl. Vou anotar, fazer uma anotaçãozinha aqui para vocês, tá? Tanto o HCl como o nitrogênio vão ter 1 mol. Por que isso é importante? Porque no método de Kildo, o que é que a gente analisa? Certo, a gente analisa realmente a quantidade de proteínas, mas primeiramente vocês precisam entender que a gente vai estar analisando a quantidade de nitrogênios presentes nessa amostra. Então, a partir da quantidade de nitrogênio, eu vou saber quanto de proteína que eu tenho na minha amostra. Então, assim, uma coisa vai levar a outra. Se eu descobrir a quantidade de mol do meu HCl, eu vou conseguir converter para a quantidade de mols de nitrogênio. Sendo assim, eu vou conseguir saber a quantidade em gramas de proteínas. Então, vamos lá. Vocês entendendo essa parte, vai ficar mais fácil de vocês entenderem a aplicação das questões, tudo bem? Aqui no caso é o método de Kildo, tá? São os aparelhos mais utilizados. Não. Aqui é quando ocorre a titulação, certo? Vamos lá. Uma amostra de feijão pré-cozido desidratado foi analisado para determinação de teor de proteína bruta em duplicata. Usando o método de Kildo, os seguintes dados foram registrados. Aqui a gente tem a análise de 2 amostras. Não necessariamente vocês vão precisar, creio eu que nas questões vai vir realmente uma questão para vocês resolverem. Mas aqui a gente pode resolver a primeira e vocês treinarem mesmo a segunda questão, tá bom? A segunda amostra, no caso. Mas, enfim, aqui ele nos dá, né? A questão nos dá os dados das 2 amostras, o peso das 2 amostras e o volume do HCl. Onde é que estava o HCl que acabou de ser citado? Aqui na titulação, certo? A gente tem o HCl presente aqui. E a informação presente que eu passei para vocês é que o HCl ele tem a mesma quantidade de mol que o nitrogênio. E inclusive aqui já informa, ó, volume de HCl, 0,1 mol de HCl. Tudo bem? Então, vamos lá começar a resolução da nossa questão e dos cálculos, tá? A gente tem aí algumas etapas até a gente chegar no resultado final. A nossa primeira etapa, acho que eu vou fazer aqui embaixo. Vamos lá para a primeira etapa. A gente já sabe que o nitrogênio e que o HCl tem a mesma quantidade de mols, correto? Então, se a gente tem 0,1
mol de HCl em 1000 ml. É 0,1 mol de HCl em cada 1000 ml, tá? Aí agora a gente quer descobrir quanto de mol tem em 21 ml. Por que 21? Porque é o que tem aqui na nossa questão. É o que a gente está tentando descobrir, certo? 21 porque tem aqui na questão, tá bom? A gente vai fazer uma regra de 3. Vou fazer passo a passo com vocês, tá? A gente vai fazer a regra de 3. Vai fazer essa multiplicação. 0,1 vezes 21 é igual a x vezes 1000. X é igual a 0,1 vezes 21. Só um minutinho que eu tô pegando aqui a calculadora, tá bom? 0,1 vezes 21, que vai equivaler a 2,1 dividido sobre 1000, que no caso é esse valor aqui que ele vai passar dividindo, não é isso? 2,1 dividido por 1000 vai equivaler a 0,0021 mol. Então, eu tenho 0,0021 mol em 21 ml de HCl. Tudo bem? 0,1 mol de HCl eu teria em 1000 ml. E isso aqui é o que eu tenho na minha amostra. Tudo bem? E o que foi que eu tinha citado para vocês? Que a mesma quantidade de mol de HCl seria a mesma quantidade de nitrogênio, de mol de nitrogênio, não é isso? Então, assim, outra informação importante que a gente precisa saber. Um mol de nitrogênio equivalem a 14 gramas. É uma informação também muito importante e que vocês vão precisar para realizar a provinha ou resolver a questão de vocês, tá? Como um mol de nitrogênio equivale a 14 gramas, agora eu vou precisar saber quantas gramas eu vou ter de nitrogênio na minha amostra, para eu conseguir fazer a conversão e descobrir a quantidade de proteínas. O resultado que a gente não descobriu foi 0,0021 mol de HCl. E a gente sabe que o HCl é igual à quantidade de nitrogênio, quando a gente fala de mol, não é isso? Então, a gente vai pegar. Se 1 mol de nitrogênio equivale a 14 gramas, quanto que vai equivaler 0,0021 mol de nitrogênio para X. E aí, aqui a gente tem mais uma regra de 3, tá? É mais uma etapa do nosso cálculo. A gente faz a multiplicação 0,0021 vezes 14 igual a X vezes 1. 1 porque 1 mol. Correto? A gente vai isolar o X igual. Vamos lá mais uma vez para a nossa calculadora. 0,0021 vezes 14, que vai dar 0,00 não, gente, desculpa, 0,0294 dividido por 1 vai dar o mesmo valor, tá bom? Mesma resposta. Então, a resposta que a gente encontrou foi 0,0294 gramas de proteínas. De proteínas não, de nitrogênio. Vocês conseguiram entender?
A primeira etapa, a gente verificou a quantidade de mol de HCl. E a gente já sabe que o mol de HCl é a mesma coisa do mol de nitrogênio. A gente descobrindo o mol de nitrogênio, a gente pulou para a nossa segunda etapa. Um mol de nitrogênio equivale a 14 gramas. Então, se eu tenho 0,0021 mol de nitrogênio, quantas gramas eu tenho dele na minha amostra? Quanto equivale 0,0021 mol de nitrogênio? A gente acabou de descobrir. Equivale a 0,0294 gramas, certo? Agora a gente vai para a nossa terceira etapa. No caso dessa questão, a gente precisa realmente fazer todas essas etapas para a gente chegar no resultado final, certo? Depois que a gente descobriu essa quantidade de nitrogênio, a gente vai pegar os dados da questão. Esses dados aqui, a questão não nos forneceu. Isso aqui é tabelado. Esse 14 gramas aqui, deixa eu marcar. Esse 14 gramas, ele é tabelado. Isso aqui que eu tinha passado para vocês do HCl, 1 mol, e do nitrogênio é igual, também é tabelado, tá? Isso aqui é tabelado, a questão não nos forneceu. A questão só nos forneceu realmente que o HCl é 1 mol. Então, vocês precisam saber que o nitrogênio é igual, tá bom? Então, assim, a questão nos fornece o quê? Vamos ler essa última parte aqui. Assumindo que a proteína do feijão contém em média 17,5% de nitrogênio. Esse é o nosso 100%. 17,5% é o nosso 100%, tá? Porque essa quantidade, 17,5 gramas de nitrogênio, é o que a gente tem em 100 gramas de proteína, tá bom? Então, vamos lá com a nossa terceira informação. 100 gramas de proteínas vai ser igual a 17,9 de nitrogênio. Sabendo disso, a gente vai precisar descobrir quantas gramas de proteínas a gente tem. Em que, gente? Que a gente acabou de descobrir? Nessa quantidade aqui. Nessa quantidade de nitrogênio. Porque esse aqui primeiro foi mol, depois a gente descobriu a quantidade de nitrogênio e agora a gente quer saber a quantidade de proteínas. Então, eu vou colocar aqui 0,0294. A gente vem para a nossa regra de 3 novamente, tá? A gente faz de novo a regra de 3. 100 vezes 0,0294 é igual a x vezes 17. Gente, eu botei foi 17,9, né? Desculpa, é 17,5. Desculpa. Deixa eu corrigir aqui. 17,5. Vamos lá. 100 vezes 0,0294 é igual a x vezes 17,5. A gente vai isolar o x igual a... A gente vai para a nossa calculadora. 100 vezes 0,0294, que vai dar 2,94 dividido por 17,5, que vai dar igual a... Vou anotar bem aqui embaixo, tá, gente, para vocês. Vou anotar aqui nessa parte.
2,94 dividido por 17,5 vai dar 0,168. Essa é a quantidade de gramas de proteínas que a gente vai encontrar em 0,0294 gramas de nitrogênio. Vocês entendem que a gente, aqui, esse resultado, a gente tinha um resultado do nitrogênio, tá, galera? A gente tinha um resultado de nitrogênio, então a gente tinha que converter para encontrar a quantidade de proteínas. Sabendo disso aqui, a gente consegue finalizar a nossa questão, que é a nossa quarta etapa. Vou colocar aqui. Quarta etapa, que é a porcentagem de proteína. Aqui eu tinha dito para vocês que o nosso 100% seria 17,5, mas foi para a gente saber de outra informação. Quando se diz respeito a essa questão que foi citada, o nosso 100% é esse valor. Por que que o 100% é esse valor? Porque é a minha amostra completa. Quanto de amostra eu tenho? Eu tenho 1,025 gramas. Então, essa quantia é a minha quantia de 100%, porque é tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho de amostra é 1,025. Isso é o meu 100%. Aí a gente começa. 1,025 de amostra equivalem a 100%. E aí a gente pegou o resultado aqui da proteína, né? Lembrando que foi a quantidade de proteína que a gente encontrou. Isso aqui é 100%, tá? Então, 0,168 está para X. A gente quer descobrir a porcentagem. Por que que a gente quer descobrir a porcentagem? Porque aqui tá pedindo, ó, calcule o teor de proteína na amostra em questão, tá bom? Então, é isso que a gente tá analisando. E essas são as etapas. A gente vai fazer a regra de 3 novamente. 0,168 vezes 100 é igual a X vezes 1,025. Vamos isolar o X igual a... Vou para a nossa calculadora, 0,168 vezes 100, a gente tem 16,8 dividido por 16,8 dividido por 1,025. 1,025, que vai dar 16,39, tá bom? Então, a gente vai ter 16,39% de proteína em 100% dessa amostra analisada. Vocês conseguiram entender? Por que que tem 16,39? Porque a gente está analisando. Então, em 1,25, desse 1,25, que é o meu 100%, 16,39% desse meu 100% é proteína. A gente sabendo disso, dessas informações, que é a quarta etapa, a nossa quarta etapa, a gente tem a diminuição final, né? Porque aqui ele pede, além do teor de proteína, quer saber da base úmida e a base seca. São informações relevantes e que a gente tem que fazer essa interpretação no momento da resolução da questão, tá certo? Então, 16,39.
A gente tem em 91,8 gramas de amostra. Por que que não é 100%? Porque aqui ele me diz que a umidade é 8,2%. Então, a gente faz a diminuição do 100% e encontra o 91,8%. Então, 16,39, eu tenho 91,8 de amostra. Isso aqui, no caso, é a minha amostra seca, tá? 91, deixa eu botar aqui, amostra seca, base seca. 91,8 amostra seca. Agora eu quero descobrir a minha amostra úmida. Se 91,8 é a amostra seca, cadê o restante para chegar em 100%? Né? Então a gente vai e coloca aqui X em 100 gramas de amostra úmida. Isso aqui é a nossa quinta etapa. Aí vamos fazer a quinta etapa pra cá, pessoal. Já tô subindo tudo aqui. X e aqui também. Vamos lá. 16,39 vezes 100 é igual a X vezes 91,8. A gente isola o X e faz a multiplicação. 16,39 vezes 100 dividido por 91,8. E esse resultado, só um instantinho, vou fazer aqui para vocês, tá? 16,39 vezes 100 é igual a 1.639 dividido por 91,8. Que vai equivaler e esse é o nosso resultado final. 17,85 gramas em 100 gramas, tá bom? Porque se a gente tem 16,39 em 91,8, a gente tem 17,85 em 100 gramas. Foi isso que a gente quis descobrir, o nosso resultado final, tá? Então, a gente tem 16,39 em amostra seca e 17,85 em amostra úmida, tá bom? Então, é isso, gente. Aqui tá o nosso quadro, tá meio embaralhado, mas basicamente são as etapas que vocês vão precisar seguir, tá bom? Eu vou grifar aqui com uma outra cor. Aqui a gente tem a primeira etapa, a segunda etapa, terceira, a quarta. Só um instante. A quarta e a quinta etapa. Assistam essa aula, compartilhem com os colegas de vocês. Esse nosso slide tá no Drive, lembrando das atividades, tá? As atividades a cada encontro vão ser passadas no final. Por exemplo, essa é uma das atividades, foi passada no final da nossa aula, tá bom? E no final de tudo, né, vai ser somado aí 0,5 na média de vocês para quem entregar todas as atividades no final, no nosso último encontro, tá bom? Já postei todas essas informações no Teams. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida é só me chamar no privado, tá certo? Muito obrigada, gente.